professor Marco Bona. Prazer recebê-lo aqui no estúdio da bancada. Obrigado, Tony. Professor Marco Bona, ex-prefeito de Campo Maior, advogado, professor de Direito Eleitoral, Direito Constitucional. Não, né? Uma autoridade. E sabe o que ele faz também nas horas de folga? Ele atua também como radialista. Né? Ele, na horinha de folga dele, ele presta, né, gratuitamente ali o conhecimento dele a uma das emissoras de rádio da cidade de Campo Maior. Então eu quero homenagear aqui esses profissionais, sejam eles do batente do dia a dia ou que eventualmente deem essa contribuição, com a presença do professor Marco Bona, para que a gente possa convidar esses profissionais a eles se apresentarem para a gente aqui através do 9495-1010, mandando suas fotos, a emissora onde trabalham, para a gente convidá-los para que eles possam vir aqui eventualmente participar da bancada, como convidados especiais, uma forma da bancada Piauí homenagear os piauienses que atuam em meios de comunicação estado afora. Eu tenho uma curiosidade. Qual é? É o dele que... O doutor Marco? Que tatuagem é essa? Que entidade é essa aí? Não é tatuagem, não. Isso aqui, Ah, não? uma tendinite. Essa Quase que certo. Mostra aí, Não é doutor tatuagem, Marco. não. Você achou que era tatuagem? é uma bandagem, Pedro. Que eu tive um problema de tendinite. Tá brincando, professor? Eu sei que é, professor. Lesão por esforço repetitivo. Lé. Lé. E uso demais do mouse, aí deu esse problema. Depois dos 50, essas coisas começam a aparecer. Professor Marco Bona, o senhor durante muito tempo esteve muito, eu diria, em evidência, na berlinda na mídia, porque o senhor foi prefeito, né, tinha uma atividade política muito, eu diria, contundente, mas de um certo tempo para cá, né, o senhor voltou-se mais para o magistério, leva uma vida um pouco mais discreta. O que é que foi? Eu tenho me dedicado mais à vida acadêmica, apesar de, no governo do ex-governador Wilson Martins, eu ter exercido, naquele primeiro período que ele assumiu, substituindo o governador Wellington Dias, eu fui presidente da Pientu, e a Pientu foi extinta, foi criada uma diretoria de operações e marketing na Secretaria de Turismo, eu trabalhei lá com o secretário Silvio Leite, e depois tive o prazer e a honra de sucedê-lo na Secretaria de Turismo. E no final do governo, o Wilson. Não, já do Zé Filho. Governo Zé Filho já. Zé Filho, eu desempenhei também a função de secretário-geral da Junta Comercial. Então eu tive essa passagem na administração estadual, tinha experiência na administração municipal, como prefeito da minha cidade, de Campo Maior. E o Wilson Martins e o Zé Filho me deram essa oportunidade. Se apropriaram dessa experiência. De conhecer um pouco da administração estadual, ocupando esses cargos, presidente da Pientu, secretário de Turismo e secretário-geral da Junta Comercial. Como é que tem sido essa sua participação no rádio lá em Campo Maior? Fala um pouco pra gente. Um radialista lá de Campo Maior, o Valdemir de Castro. Ele atuou muito. Conheço. O Bibi, o famoso Bibi, né? Então, o Bibi, ele dirige uma rádio comunitária, a Rádio Líder FM, a 98,5. E ele tem um programa, Salada da 98, que ele apresenta todas as manhãs. E sempre ele me convidava para dar uma entrevista sobre um determinado tema ou outro. Aí, ano passado, final de 2016, aliás, fui dar uma entrevista no final do ano, ele me convidou para fazer um programa semanal junto com ele. Então, todas as segundas-feiras, de 7 a 8 da manhã, eu participo junto com ele do Salada. Teve hoje de manhã, eu já estive lá comentando esse tema. E esse assunto do presidente Lula foi o tema de hoje? É o assunto do então, Brasil. Eu todo. queria iniciar ouvindo, já vamos chamar o intervalo e continuar a entrevista, mas para começar nesse bloco, qual é a sua visão como um professor, pela experiência política que tem, do que aconteceu ontem? Tony, depois que passei a fazer esse programa, fiquei mais atento aos fatos. E ontem, num dia de domingo, a gente ficou todo mundo ligado nessa questão da solta, não solta o presidente Lula, foi meme nas redes sociais. E hoje, pela manhã, li um artigo fantástico, está aí na Folha de São Paulo, do ex-ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o advogado Carlos Veloso, já de 82 anos. E, no começo da entrevista, ele chama logo, usa um termo jurídico, tirado da medicina, adotado no termo jurídico, ele chamou a decisão do desembargador Rogério Favretto de teratológica, ou seja, absurda, justamente porque ele tomou a decisão contrário ao que o colegiado, o TRF é um órgão colegiado e os membros de órgãos colegiados devem seguir a decisão do colegiado. E ele, inclusive, critica no artigo o Supremo Tribunal Federal, que ele diz que eles estão abrindo a porta, incentivando
os juízes, magistrados das instâncias inferiores a agirem dessa forma, quando a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decide contrário ao que o plenário do Supremo tem decidido. Portanto, o senhor é daqueles que não apoiam e não concordam com o fato de que um plantonista tenha poder absoluto para tomar a decisão que o desembargador tomou ontem. Claro, tem uma decisão do CNJ, que o Pedro já fez até referência, em que assunto que já foi decidido no colegiado não pode ter decisão monocrática contrária à decisão do colegiado. E sobre o argumento do fato novo? O fato novo, ele também critica, dizendo que quando até o desembargador Thompson Flores, presidente do TRF4, ele cita que quando o ex-presidente Lula foi condenado, ele já estava em pré-campanha, então não se trata de fato novo. Daí o ministro Carlos Veloso, da altura da sua sabedoria, dos seus 82 anos lúcido, advogando e escrevendo, chamar de teratológica, absurda a decisão do desembargador Rogério Favretto. Inclusive, decidindo sobre um tema que já não está mais no tribunal. O processo já está no STJ, que já decidiu sobre habeas corpus do presidente Lula, e o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu, então a competência hoje para decidir não é mais de nenhuma outra instância sobre essa questão, é do Supremo Tribunal Federal, e tem até uma questão que se coloca, a questão do juízo natural, do juiz natural da causa, aonde a própria defesa do presidente Lula questiona o fato do ministro Fachin ter, ao invés de submeter o habeas corpus do ex-presidente Lula à segunda turma, ele pega e leva para o plenário do Supremo Tribunal Federal, que só deverá se reunir em agosto. Então, essa questão será reavaliada em agosto e não caberia jamais um desembargador de um tribunal queimar etapas, inclusive desqualificando o próprio Supremo Tribunal Federal. É sobre o Moro, se o Moro errou também. Sim, professor. Bom, existem opiniões tanto que para a defesa como para a crítica ao comportamento do juiz Sérgio Moro, como também do desembargador João Pedro Gebran Neto. Citei há pouco o ministro Carlos Veloso e vou na linha de raciocínio dele. Segundo o ministro Carlos Veloso, o juiz de férias, ele não deixa de ser juiz. E que, na medida em que ele é citado em um processo... Como foi o caso, ele tem a prerrogativa de se manifestar. Então, segundo o ministro Carlos Veloso, o juiz vocacionado, mesmo estando de férias, ele sendo citado num processo, ele tem a prerrogativa de se manifestar. E a questão de juiz de valor... Professor, naquele caso ele não só se manifestou. Realmente aí o ele caso... deu uma contra-ordem, né? Ele, na realidade, se você ler a decisão, ele não fala, ele não dá uma contra-ordem, ele alerta que o desembargador sugere, não é o juiz competente para julgar. Inclusive, alerta que o juiz o natural é o desembargador João Pedro Gebran Neto. E, inclusive, o próprio ministro Carlos Veloso, ele diz uma coisa interessante, que tanto o juiz, mesmo estando de férias, ele não deixa de ser juiz, que o juiz é juiz 24 horas em qualquer circunstância, é um servidor tipo um policial, porque o policial, ele estando de férias, ele se defrontando com um ato delituoso, ele tem o dever de agir, funcional de agir. Então o juiz tem essa mesma prerrogativa e a mesma obrigação, segundo o ministro Carlos Veloso. E em relação ao desembargador Gebran, ele fala do mesmo jeito, na medida em que ele é o juiz natural da causa e há uma decisão conturbada no processo, ele tem o dever de intervir. Corretíssimo. Não, agora, nosso tempo está esgotado, essa ponderação que o senhor fez aí, é o seguinte, ele é juiz 24 horas, mas tinha lá uma juíza de plantão, porque ele estava de férias, tudo bem, ele foi citado e tinha que se manifestar. Né? Mas aí a grande questão é, como se duvida da competência do desembargador plantonista, se questiona também esse fato dele ter classificado, na opinião dele, o desembargador como incompetente para decidir aquilo. Ele poderia simplesmente dizer, bom, não é um cargo hierarquicamente superior, eu vou cumprir.
nem que amanhã mande outra ordem para prender. Porque há quem diga o seguinte, se cumpria, nem que no outro dia mandasse prender de novo. O pensamento... Ele se resguardava, doutor Marco. O pensamento do desembargador Thompson Flores, presidente do TRF4, que no final da noite de ontem resolveu a questão... Fechou. Ele decidiu justamente pela a ordem processual e manter o funcionamento das instituições. Se falou em crise institucional na justiça. Mas o mais importante da gente observar neste caso é que aonde houve o entrevero, lá mesmo se resolveu, sem a necessidade do STJ, do Supremo Tribunal Federal. Houve apenas uma nota da presidente Carmen Lúcia chamando a atenção para isso. A hierarquia. Imagino que quando a ministra Carmen Lúcia se manifestou, o desembargador Thompson Flores sentiu a necessidade de chamar para si a responsabilidade de acabar um conflito entre dois desembargadores, como bem falou o Douglas. O desembargador plantonista, que está lá para dirimir questões que sejam emergenciais, e o juiz natural da causa, o desembargador João Pedro Gebran Neto. Quando, segundo o ministro Carlos Veloso, quando o Gebran assume o processo normalmente, naturalmente o desembargador Favreto deveria se afastar, porque ele está lá em substituição. Quando o titular, mesmo ausente, resolve assumir, ele deveria ter se miscuído do processo. Mas como ficou o conflito, precisou a interferência do desembargador Thompson Flores, presidente do TRF4. E para nós é muito bom que isso tenha acontecido, porque o ambiente no nosso país está conturbadíssimo. Nós já estamos acostumados a viver com o descrédito do poder legislativo, o descrédito do poder executivo. Estamos vivendo um momento de desmoronamento da credibilidade do Poder Judiciário. É lamentável. Se nós observarmos nas redes sociais, você vê aí Instagram, Facebook, quantas pessoas pedindo uma intervenção militar. Deus, nem me fala. Só falta a credibilidade ainda está mantida das Forças Armadas. Então nós não podemos partir para um ambiente típico. O desenho que se tem hoje, Pedro, é muito parecido com o de 1964, quando tivemos o golpe militar. A única diferença é o estímulo das Forças Armadas, que é totalmente... Nós estamos vendo que as Forças Armadas hoje não estão dispostas a uma nova aventura. Mas nós temos que recuperar a institucionalidade para que o nosso país possa chegar a outubro, eleger o próximo governante e nós retomarmos o caminho normal da democracia em nosso país. Professor, muito obrigado pela sua vinda. Quero que o senhor volte mais vezes aqui. Foi uma honra reencontrá-lo. Será um prazer, professor Marco Bona.